Olá, me chamo Maria Aparecida, sou autora do trabalho intitulado como Assistência de Enfermagem em Saúde Mental no Holocausto Brasileiro em Interface com a Atualidade. Tenho como coautores Glória Vanessa de Araújo Silva Souza, Matheus Gomes Andrade, Lucas Emanuel Gomes Costa e como orientador André Souza Rocha. A ideia de fazer esse trabalho surgiu com o conhecimento de que no limiar do século XX, o cuidado em saúde mental restringia-se a hospitais psiquiátricos ou manicômios. Esses locais eram obscuros e a equipe de enfermagem tinha um conhecimento construído pela permanência, experiência e prática, ou seja, o enfermeiro que atuava nesse momento, que desenvolvia ações de enfermagem, ele não tinha um conhecimento, um embasamento científico para trabalhar nisso. E por esse motivo, esse conhecimento e todas as práticas que eram realizadas eram práticas empíricas. A literatura nos traz que o estudo dessas práticas de cuidado em uma perspectiva histórica permite compreender a atual conjuntura da assistência em saúde mental e assim criar estratégias e métodos para a superação das raízes do passado, construindo um futuro promissor na assistência de enfermagem ao paciente psiquiátrico. Logo, a importância desse trabalho baseia-se pela importância do estudo dessas práticas de saúde mental e o objetivo desse trabalho é revisar a literatura de como se deu o cuidado de enfermagem desde o século XX até como se dá o cuidado de enfermagem ao paciente psiquiátrico na atualidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa do tipo revisão integrativa da literatura, em que utilizou-se para revisar a literatura à base de dados latino-americanos em ciências da saúde, o LILACS, e os descritores controlados conforme a classificação dos descritores em ciências da saúde, cuidado de enfermagem, holocausto e saúde mental. Os descritores foram cruzados da seguinte forma que está exposta no slide: cuidado de enfermagem em de holocausto ou saúde mental. E de resultados, a pesquisa ela foi realizada em março de 2021 e conduziu a uma amostra inicial de 865 referências de trabalhos científicos. Dos artigos encontrados, 793 foram excluídos pelo título apresentar divergência com os assuntos esperados para alcance dos objetivos e resposta da questão norteadora. 42 foram excluídos após a leitura do resumo, ao perceber que fugia da temática central desse trabalho, restando dessa análise 30 artigos. Vale ressaltar também que os critérios de inclusão e exclusão foram artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis na íntegra em língua portuguesa. Após a leitura na íntegra desses 30 estudos, foram ainda excluídos 21 por não abrangerem a temática de forma a alcançar o objetivo do estudo. Assim, 9 artigos constituíram a amostra final da revisão. Essa amostra final nos trouxe como resultados que o cuidado de enfermagem baseava-se em práticas relacionadas à higiene e administração de medicamentos, mas totalmente de forma empírica, só baseado na prática. E com a reforma psiquiátrica, a criação das redes de atenção psicossocial e os centros de atenção psicossocial, os CAPs, a enfermagem passou a atuar respaldada pela resolução, por uma resolução aprovada em 1992, que a enfermagem deveria estar em todos os serviços de saúde, principalmente nos de saúde mental. E aí o enfermeiro atualmente, ele atua ao paciente psiquiátrico como uma forma de respeitar a sua singularidade e participar da sua reabilitação. Nessa perspectiva, as discussões levantadas permitiram inferir que o estudo cumpriu com essa proposta inicial de revisar a literatura sobre como se deu o cuidado de enfermagem desde o século passado em comparação com a atualidade. Assim, ressalta-se que, antes de muitas políticas de saúde mental existirem, antes da reforma psiquiátrica, os manicômios eles foram usados como depósitos humanos, em que os profissionais de saúde trabalhavam de forma empírica através de suas experiências, sem uma formação ou capacitação específica para cuidar dos pacientes. E essas foram as referências. Olá, meu nome é Carla. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado A Importância da Reforma Psiquiátrica no Brasil e nos Cuidados de Enfermagem. Então, a reforma psiquiátrica no Brasil é um contexto complexo do movimento sanitário iniciado nos anos 70, que visou modificar o modelo de política e de cuidado aos pacientes com distúrbios mentais. Na década de 1980, em meio ao fim da ditadura militar, a abertura e ampliação dos direitos criou um ambiente propício a reivindicações como o movimento antimanicomial, que questionou o modelo clássico de psiquiatria.
A 8ª Conferência Nacional de Saúde orientou as bases para a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em 1887, que apresentava denúncias sobre as violências que ocorriam nos hospitais psiquiátricos. E esse cuidado de enfermagem ele sofreu diversas e profundas influências de acordo com os modelos implantados e acompanhando as transformações. Então, esse trabalho tem por objetivo refletir sobre a reforma psiquiátrica brasileira e as repercussões disso no cuidado de enfermagem. Então, foi feita uma pesquisa na literatura, sem restrição de idioma, com data de publicação nos últimos 5 anos, e a partir disso foram selecionados 15 artigos com base no título. Desses 5 artigos foram excluídos após ler o resumo por não abordar o tema estudado. E após ler o documento na íntegra, foram selecionados 5 artigos que contemplaram o tema proposto. Então, a gente percebe que o primeiro momento de reforma psiquiátrica ele não modificou muito a lógica antimanicomial, né? Porém, no segundo momento, essa ruptura ela foi mais clara, foram surgindo novos serviços, como o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, que foram distribuídos no território. E, a partir disso, foram seguindo novos serviços com novas propostas. De acordo com Rodrigues, na qual observou a realidade assistencial de um hospital psiquiátrico em Minas Gerais, dentre as transformações ocorridas no cuidado de enfermagem nesse período, a implantação do processo de enfermagem, que era uma exigência de acordo com a Lei do Exercício Profissional, e foi implantada através do credenciamento em psiquiatria, neste contexto. O processo de desinstitucionalização desses pacientes, ele foi um processo planejado, progressivo, concomitante com a criação de CAPs e a integração da rede SUS. Então, a gente pode concluir que o processo de reforma psiquiátrica no Brasil, ele levou profundas transformações no cuidado a esses pacientes com transtorno psiquiátrico, melhorando a qualidade e a acessibilidade desses pacientes ao atendimento. Esse processo ele trouxe inúmeros benefícios, mas ele deve ser um processo contínuo, sempre reavaliando as necessidades desses pacientes e melhorando a saúde e o cuidado de enfermagem. E a gente pode perceber também que é necessário mais trabalhos críticos com objetivos de refletir sobre a atenção psiquiátrica, pois é necessária uma maior discussão para que haja uma melhoria da assistência prestada. Essas foram as nossas referências. Obrigada. Pessoal, tudo bem? Meu nome é João Victor Braz e venho apresentar esse trabalho em nome dos outros 2 autores, André Souza Rocha e Natália Bonugli Caurim. Antes de mais nada, agradeço imensamente ao espaço cedido e ao Congresso Mineiro de Saúde Mental por abrir a oportunidade de discutirmos um tema de grande importância. Okay? O nome dado ao nosso projeto é a abordagem centrada na pessoa e a sua relação de ajuda. Bom, a abordagem centrada na pessoa é o fruto de um projeto de inovação dentro da prática de psicologia, desenvolvida por Carl Rogers no século XX. Esta abordagem visou criar um método, mas indo além, visou criar uma forma de ser, uma forma de enxergar e uma forma de agir. Diferentemente de muitos métodos, esse em específico não visou criar uma lista do que se fazer e do que não se fazer, de como agir e como não agir. Ela visou refletir acerca do que se é, do que se vê e do que se constitui um ambiente terapêutico e uma atitude terapêutica, além do que se constitui um terapeuta em si. Bom, a reflexão e proposta rogeriana acerca da prática do psicoterapeuta se inspirou no trabalho e na discussão histórica da abordagem e entendimento fenomenológico existencial, já criado e discutido por Russell, além de incorporar também a noção de redução fenomenológica dentro da receptividade de informação terceira. Dentro de uma relação de ajuda, de acordo com Rogers, 3 atitudes se fazem amplamente necessárias: aceitação positiva e incondicional, compreensão empática e congruência. Bom, subsidiou a investigação o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e nesse centro, através de uma entrevista semi-estruturada, objetivou-se compreender o cotidiano dos atendimentos e os subsídios utilizados para que os mesmos conseguissem lidar de forma satisfatória com um indivíduo vivenciando algum tipo de crise ou ideação suicida, seja ela por telefone, carta, e-mail ou pessoal, atendimento pessoal. Tendo isso em mente, procurou-se investigar se os pressupostos teóricos da ACP
subsidiavam de alguma forma ou coincidiam de alguma forma com os mecanismos utilizados pelos voluntários dentro do Centro de Valorização da Vida, ou seja, os instrumentos utilizados por eles dentro da prática do serviço voluntário do CVV. Okay? Ocorreram 4 entrevistas e todas foram gravadas e posteriormente transcritas e analisadas utilizando-se da metodologia qualitativa de dados. Então, como resultado, foi possível sim identificar os pressupostos da ACP dentro da prática de ajuda dos voluntários do CVV. Então, nessa prática foram identificados os seguintes pressupostos. A redução fenomenológica, já que, dado o momento, dentro das informações, dentro dos relatos trazidos pelos indivíduos que entravam em contato com o CVV, havia-se o ato de ouvir as coisas exatamente como elas se apresentavam, se abdicando a priori de se racionalizar o acontecimento e se abster de julgar e criar linhas de possibilidade acerca do que se era ouvido. Tanto a teoria quanto os relatos dos voluntários coincidem com a mesma opinião e prática. Acerca da compreensão empática, a mesma é marcada como ato de propiciar a segurança para o outro, ouvindo-se e aceitando o que é ouvido. Nesta, não existe espaço para que haja interferências pessoais naquilo que se entende acerca do outro. Percebeu-se o exato movimento por parte dos voluntários, onde descrevem essa atitude como ser uma ameaça zero ao próximo. Quanto à congruência, onde dentro da teoria se trata do ato de saber até onde se pode ir com o que se é e com o que se sabe, e se conhecer em amplitude e estar consciente de tudo que se pode ou não pode fazer, estar consciente de suas potencialidades e suas fraquezas. Para Rogers, este é um pré-requisito de imensa importância, já que se constitui na base de concentração das habilidades a serem atribuídas ao desenvolver da teoria. Para os voluntários também. Em sua totalidade, os voluntários demonstraram grande preocupação com este tema, mesmo que não atribuam este nome ao ato em si, a congruência. Por fim, aceitação positiva incondicional, última parte dos pilares de Rogers, que gira em torno da consciente não influência dos fatores internos ao receber o relato externo, ao acolher o próximo e ao propiciar um ambiente passível de um indivíduo ser quem se é, havendo relato por parte dos voluntários de que o único pressuposto utilizado e estritamente necessário é o de ouvir-se integralmente o que é trazido. Então, conclui-se o trabalho enxergando a teoria centrada na pessoa dentro da prática de assistência do CVV, existindo todo o subsídio teórico-psicológico em uma prática voluntária que não necessariamente é realizada por profissionais da psicologia. Agradeço imensamente e um abraço. Boa noite a todos, meu nome é Yuri Ferreira e hoje vou falar sobre a arte como instrumento terapêutico para pacientes portadores de transtorno psíquico. O tema foi orientado pela doutora Fernanda Medina e é de muita satisfação estarmos abordando essa temática. As oficinas artísticas podem ser usadas como forma de abordagem alternativa e não farmacológica para auxiliar na melhora de pacientes com diferentes graus de doenças que acometem a saúde mental. Pela arte-terapia, pode ser feito o resgate da essência do ser humano e por ações educativas, questionadoras, poéticas e filosóficas da arte, trazendo uma melhor qualidade de vida para o indivíduo. Jean Dubuffet foi um pintor francês que viveu no período modernista e que criou o termo arte bruta, um tipo de fazer artístico para que qualquer pessoa pudesse desenvolver sua criatividade e sua individualidade. Ele foi um pintor que teve como foco assistir pessoas que tenham algum sofrimento mental. E é de grande relevância também a gente citar Anísia Magalhães da Silveira, psiquiatra brasileira, reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria como uma revolucionária em relação à saúde mental no Brasil. Ela se posicionou radicalmente contra as metodologias da época e passou a priorizar tratamentos humanizados em detrimento a procedimentos como eletrochoque e lobotomia. Então, para nossa abordagem foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre os efeitos terapêuticos da produção de arte para portadores de transtornos mentais. Usamos artigos das bases de dados PubMed e Cielo, com foco nos artigos qualitativos publicados em inglês ou português entre 2003 e 2020. Foram revisados 25 artigos, sendo 7 utilizados. As palavras-chave foram arte-terapia, arte bruta, terapias alternativas e saúde mental. Os critérios de exclusão foram estudos quantitativos e artigos que não puderam ser recuperados na íntegra. Para o Jean Dubuffet,
A arte bruta não precisava se preocupar com as normas e as tendências estabelecidas pelo mercado da arte, ou seja, não era necessário transmitir padrões culturais e sociais de uma época. Quem produz arte deveria usar a própria liberdade artística que existe na vida para criar suas obras e, com isso, evidenciar as consequências causadas pelo estigma acerca da saúde mental. Já Anísio da Silveira viu que muitas vezes os sintomas agravavam-se pelo tempo ocioso, por exemplo, em pacientes em tratamento de doenças crônicas ou incuráveis. As intervenções deveriam ser feitas pela perspectiva de entendimento e compreensão do tempo de desenvolvimento do quadro clínico. E como exemplo, eu trouxe aqui um caso clínico que vivenciei no CAPS 1 de Vespasiano. Paciente masculino, 49 anos, solteiro, trabalhador em serviços gerais, residente em Vespasiano. Faz tratamento e acompanhamento regular no CAPS 1. Tem como hipótese diagnósticas esquizofrenia diferenciada e transtornos mentais e comportamentais por uso de diversas drogas e substâncias psicoativas. Pelo prontuário do paciente, a gente vê que as produções artísticas aos moldes da arte bruta trouxeram melhora significativa na atenção, tenacidade, agitação, socialização e comunicação, além da redução das recaídas dos sintomas psicóticos e do uso de álcool e drogas. E por relatos do próprio paciente, a arte é essencial para ele aquietar a mente e o alto volume de pensamentos simultâneos, que muitas vezes pode gerar comportamentos indesejáveis. Além desse caso, há outros casos que, a longo prazo, foi visto uma melhora dos sintomas e da qualidade de vida. E para finalizar essa apresentação, tendo como base os artigos apresentados e a nossa experiência de arte-terapia no CAPS 1 de Vespasiano, a gente pode concluir que a arte-terapia é uma ferramenta viável para auxiliar no tratamento a longo prazo. A própria Anísio da Silveira, quando deu oportunidade para os seus pacientes poderem se expressar artisticamente e com toda a liberdade necessária, percebeu que isso facilitava o entendimento sobre como cada pessoa entendia o mundo e, assim, quando se compreende a visão do mundo do outro, se cria empatia. E, assim, respeitar o próximo. Por consequência, reduz os estigmas acerca da saúde mental. Entretanto, é vista a necessidade de mais trabalho sobre a arte, sobre como a arte pode auxiliar na área da saúde. Essas são nossas referências e muito obrigado. Meu nome é Rafaela, sou acadêmica de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora Suprema. Irei apresentar o trabalho que versa sobre o seguinte tema: a contribuição da atenção primária à saúde para assistência prestada aos pacientes com transtornos mentais. Desde já, gostaria de agradecer, em meu nome e dos demais participantes, a oportunidade. Como bem sabemos, as discussões a respeito da reforma psiquiátrica brasileira tiveram início na década de 1970 por meio dos movimentos sociais e teve seu fortalecimento através da Constituição Federal de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde. Contudo, ainda hoje é possível observar que a doença mental é muito estigmatizada, tanto pela população em geral, quanto muitas das vezes pelos profissionais da área da saúde. Fato esse que corrobora para uma assistência prestada de forma inadequada e a incompreensão da doença pelos próprios pacientes. Dessa forma, os profissionais da atenção primária à saúde representam importante papel na detecção, no acolhimento e no acompanhamento desses pacientes. Frente a esses questionamentos, o objetivo do presente estudo foi analisar, por meio de uma revisão de literatura, a influência da atenção primária à saúde no contexto da saúde mental. Nós buscamos artigos originais em inglês na base de dados Medline via PubMed. Nós utilizamos o DEX para procurar os seguintes descritores: Mental Health and Health Personnel or Healthcare Professional and Primary Health Care or Health Care Primary or Primary Care. E nós utilizamos o MESH para encontrar as variações desses descritores. Inicialmente, nós lemos os títulos e os resumos dos artigos e nós excluímos aqueles que não apresentavam relação entre a atenção primária à saúde no Brasil e a saúde mental. Então, foram encontrados 263 artigos e, a partir desses critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 8 artigos para compor o escopo dessa revisão.
Os artigos selecionados, eles trazem que no contexto da saúde mental, a atenção básica à saúde, ela possui algumas competências, como a realização do acolhimento desses pacientes, a estratificação de risco, o cadastramento desses usuários no sistema, a articulação da rede de atenção, a responsabilização pelos usuários adscritos, a criação de vínculo, o compartilhamento com o CAPS dos usuários que são de alto risco e a realização de educação e saúde e atividades coletivas. Para tanto, o matriciamento já existente na atenção primária, ele caracteriza-se também como uma ferramenta fundamental na articulação entre a atenção primária à saúde e as redes de saúde mental, visto que o mesmo ele proporciona o suporte técnico-pedagógico, corresponsabilização entre as equipes envolvidas e garante também maior segurança para a atuação profissional. Em razão da territorialização, a unidade básica de saúde ela consegue promover maior proximidade com os usuários, contribuindo assim para o entendimento do contexto familiar e o contexto social em que ele está inserido, de modo a permitir um cenário estratégico para a assistência à saúde mental. Além disso, esse vínculo ele contribui para a redução do estigma relacionado aos pacientes com transtornos psíquicos. Dessa forma, os cuidados, quando prestados de forma efetiva na atenção primária à saúde, eles contribuem para a redução de custos ao serviço de saúde, hospitalizações frequentes, prognósticos inadequados, entre outros fatores que afetam diretamente na utilização de recursos financeiros e recursos médicos. Dessa forma, concluímos que a atenção primária à saúde representa uma contribuição fundamental para a efetividade das ações realizadas frente aos pacientes com transtornos mentais. Contudo, torna-se necessário maiores investimentos nesse nível de atenção. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração do estudo. Meu muito obrigada e até um próximo evento. Bom dia, eu me chamo Ícaro Faria Peron, eu sou discente do curso de Medicina na Faculdade UNEC de Caratinga. Eu sou autor e apresentador do artigo A Eficácia da Lamotrigina no Tratamento da Depressão Bipolar, uma revisão bibliográfica, que será apresentado no Congresso Mineiro de Saúde Mental. Vamos à introdução. A introdução foi feita caracterizando o transtorno afetivo bipolar, né? Como ele atua, como é todo o transtorno dentro do paciente, o que acontece com ele, né? Foi explicado também a farmacologia da lamotrigina, como ela atua, como ela modula esse sistema de sentimentos desse paciente. E o objetivo, né, deste estudo visa discutir e avaliar por meio de metodologia analítica de literatura e de trabalhos a possível efetividade do tratamento, do medicamento, no tratamento com a lamotrigina em um ponto específico do transtorno afetivo bipolar, que é a depressão bipolar. Quanto à metodologia desse artigo, esse trabalho ele fez uma revisão bibliográfica de diversos outros trabalhos, né, retirados de sistema de bases de dados, né. Foram retirados, né, da Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, da Scielo e da PubMed. Este seleto grupo de artigos que foram selecionados para fazer este trabalho, né, compreendem diversas outras metodologias, como estudos randomizados, duplo cego, meta-análises e estudos coortes. Para a inclusão de certos artigos, foram usados os seguintes critérios,
né? A publicação do artigo deve compreender entre o período de 2010 e 2021. O artigo deve contribuir para respostas parcial ou integral à pergunta norteadora. Essa pergunta está disponível no artigo completo. E o artigo completo deve estar disponível na íntegra, né? Quanto aos resultados de discussões, em todos os testes dos artigos selecionados, foi analisado que a lamotrigina obteve uma ótima resposta para o tratamento da depressão bipolar. Destacados algumas ressalvas em alguns artigos, e são pontos específicos que podem ser melhor observado no artigo completo. E a conclusão que nós chegamos, né? Após a análise de diversos artigos, podemos concluir que a lamotrigina foi muito eficaz, principalmente para períodos de depressão e prevenção de oscilação de humor. Este fármaco ainda pode ser considerado para o tratamento da TAB, né, como em um quadro bipolar. Mas temos algumas ressalvas, que é uma associação com outros medicamentos seria melhor do que a lamotrigina isolada. Mas a lamotrigina em si se obtém um ótimo resultado para esse tratamento. Temos aqui as referências e espero que vocês gostem do artigo. Olá, eu me chamo Monique, eu sou autora do trabalho cujo título é Internação Psiquiátrica como Intervenção Secundária em Saúde Mental, o cuidado no território como produtor de recursos sociais. O Luiz Wesquen é o coautor. Na introdução foi feito um levantamento sobre os dois principais modelos de atenção à saúde mental, né? Que é o primeiro modelo, é o modelo de atenção manicomial, que tinha como referência o tratamento centralizado no hospital. Nesse modelo, realmente o foco era a internação psiquiátrica, cujo as pessoas que fugiam à norma, né? Estavam em sofrimento psíquico, elas eram trancafiadas nessas instituições por um longo período de tempo, né, sem perspectiva de alta, de saída mesmo. E aí depois constatou-se que, além de ser um modelo, né, segregador, excludente, ele era um modelo que utilizava-se de práticas de maus tratos. Então, ele era pouco eficaz para realmente um tratamento em saúde mental. E aí, com o movimento da reforma psiquiátrica, né, deu origem a uma rede de cuidado justamente denominada substitutiva desse modelo centralizado no hospital. E aí, a reforma psiquiátrica, né, ela auxiliou na implantação de serviços extra-hospitalares para o tratamento de saúde mental. Hoje, um dos principais marcos, o principal, serviço que a gente pode observar, né, que foi substitutivo do hospital psiquiátrico, é o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial. E aí, como metodologia, né, trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência, né, que partiu justamente de uma experiência em campo, cujo método foi a observação participante, porque além de estar lá observando, eu também estava atuando juntamente com os profissionais que compõem a equipe multiprofissional do Centro de Atenção Psicossocial, que foi o campo, né, de investigação. Aconteceu 3 dias na semana, com duração de 4 horas, e num total de 3 meses. E aí, né, nos dias que eu ia em campo, alguns dias eu registrava, né, em diários de campo, que foram os instrumentos de análise que eu utilizei para separar as categorias de investigação e de análise da pesquisa, né, desse estudo. E aí, como resultado e discussão, né, desses diários de campo, desses instrumentos de análise, eu verifiquei que, apesar, né, de todo esse avanço, de todas essas mudanças, a internação psiquiátrica ela ainda tem sim o seu lugar na atenção psicossocial. É claro, né, que ela deixou de ser foco principal. É dentro de um processo que é maior, né, no qual inicialmente buscou-se outras formas interventivas, mas que
realmente ela é utilizada, né, e ela é eficaz, inclusive quando os recursos sociais do sujeito, né, em sofrimento psíquico, esses recursos estão frágeis, né, quando não tem um suporte familiar, quando apenas a medicação ela não está estabilizando, né, não está tendo melhoria, quando essa pessoa ela está em crise. Então, assim, a internação psiquiátrica ela tem seu lugar e quando utilizada, né, em determinados momentos, ela é importante nesse cuidado. Só que o cuidado no território ele apareceu justamente como produtor de recursos sociais importantes, não somente por atuar sobre esse sujeito, né, que está ali com cuidado no próprio território, mas por modificar o ambiente, modificar a visão das pessoas acerca do transtorno mental, da loucura, do sofrimento psicológico, o que não iria acontecer se a pessoa tivesse trancafiada numa instituição psiquiátrica, né? Isso só ia reforçar os estigmas acerca desse fenômeno. E aí, como conclusão, né, foi possível perceber que esse cuidado não institucionalizado ele produz essas ferramentas, esses recursos sociais importantes. A partir dele, né, articula-se uma rede intersetorial no qual muitos agentes ficam responsáveis por esse cuidado, né, se responsabiliza por essa pessoa e também foi observada a presença de novas ferramentas, né, como a empatia, a contratualização do tratamento, né, que o sujeito ele não é mais um sujeito passivo em relação ao seu tratamento, mas ele é ativo, ele entende, ele se empodera, ele participa. E isso só é possível justamente por causa desse cuidado, né, no próprio território e não mais trancafiado em instituições psiquiátricas, mas aí a gente pode perceber sim, né, que a internação ainda tem o seu lugar. No entanto, o cuidado fora dessas instituições, ele produz recursos sociais importantíssimos. Olá, meu nome é Renata Salles, sou estudante de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. Estou atualmente cursando o 3º período e, em conjunto com a Alana Alves e Daniela Souza, submeti o trabalho A Saúde Mental na Atenção Básica, uma revisão de literatura, para o 1º Congresso Mineiro de Saúde Mental. Eu vim aqui falar um pouco acerca dele e eu queria começar explicando para vocês o porquê eu escolhi esse tema e porque eu acredito que ele seja de extrema relevância. Há 3 principais razões. A primeira delas é porque quando a gente pensa no nosso cenário atual, quando a gente pensa no nosso Sistema Único de Saúde, a gente pensa nos níveis de atenção, nos níveis de assistência. E a gente precisa voltar no século passado, em 1978, para entender o conceito, como surgiu o conceito dos níveis de assistência, e a gente pensa na Conferência de Alma Mater. E a gente passa uma década, em 1988, com a implantação do SUS, e a gente vê em prática, vê concretizado, de que forma se dá esses níveis de assistência. E a atenção primária, ela tem uma resolutividade tão grande que 85% dos problemas de saúde são resolvidos com ela. Então, essa é uma das principais razões pelo qual o nosso tema ele aborda essa porta de entrada do SUS, essa atenção primária. Quando a gente passa para a nossa segunda razão, a saúde mental em si, a forma com que o Brasil ele lida com a saúde psiquiátrica, ela vem mudando, ela vem evoluindo. E desde o século passado também nós começamos a reforma psiquiátrica. E no que se baseia essa reforma psiquiátrica? O governo ele tem um interesse em diminuir os leitos de manicômio e aumentar a ressocialização dos doentes mentais. Quando a gente pensa nessa reforma, e quando a gente lê os papéis, lê o interesse, lê o que se espera dele, a gente realmente fica muito extasiado, sabe? Acha que é uma coisa realmente incrível e que não se sabe porque ainda não se foi implantada por completo. E a gente percebe que quando a gente vai para a prática, a gente percebe que não é bem assim. A gente encontra grandes empecilhos para essa ressocialização e por isso que a saúde mental ela deve ser tratada com ainda maior importância, porque a gente percebe que essa reforma psiquiátrica ela ainda não chegou ao fim e a gente ainda precisa dar continuidade a ela e estudando mais sobre ela, a gente consegue entender como dar continuidade da maneira correta e como a gente pode beneficiar ainda mais a população. E o terceiro motivo, e não menos importante, é o conceito de saúde, do conceito de saúde e doença, né, trazido pela OMS. A gente deixou de focar na doença e na morte para focar na qualidade de vida.
Por isso que a saúde mental é ainda mais relevante quando a gente pensa nesse pilar inquestionável para uma qualidade de vida, para uma boa qualidade de vida. Então, essas são as 3 principais razões pelas quais escolhemos o tema para o nosso trabalho. Quando a gente pensa na nossa metodologia, que seria uma revisão literária, a gente utilizou a base de dados da Cielo e os descritores saúde mental, atenção primária, saúde da família e centros de atenção psicossociais. Os 4 artigos que selecionamos se enquadram nos critérios de seleção e são apresentados na íntegra da língua inglesa. Olá, eu me chamo Daniel, sou aluno do 5º período de Medicina do Centro Universitário de Caratinga e venho apresentar um trabalho hoje a respeito da telemedicina como ferramenta para o atendimento psiquiátrico em meio à pandemia da Covid-19, em formato de revisão sistemática. Bom, inicialmente introduzindo o tema e o porquê do tema, o nosso grupo analisou que, mediante essa pandemia que nos assola desde 2020, a pandemia da Covid-19, o atendimento médico psiquiátrico foi extremamente afetado de maneira negativa. O medo de contrair a doença, o risco da translocação por meio de transportes públicos e até mesmo as medidas de distanciamento social prejudicaram o atendimento médico psiquiátrico convencional, como era feito de forma presencial. Então nós pensamos, por que não uma alternativa, uma adaptação, uma solução? Foi então que, conversando com profissionais da área e pesquisando, nós chegamos até a telemedicina, que foi objeto de estudo do nosso trabalho. Bom, a metodologia trata-se de uma revisão de literatura sistemática, onde nós analisamos artigos e trabalhos já publicados nas plataformas PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde, o LILACS, e o Medline. Utilizamos os escritores Telemedicine, Pandemics, Covid-19, Mental Health e Telepsiquiatria. Utilizamos apenas artigos escritos em inglês e que foram publicados nos últimos 15 anos. Com relação aos resultados das discussões, nós dividimos em tópicos, de modo que cada tópico pudesse responder cada objetivo do trabalho. Então, o primeiro tópico trata-se das vantagens e desvantagens do uso do método da telepsiquiatria. Bom, a respeito das principais vantagens citadas e descritas nos artigos analisados, estão a diminuição da transmissão viral durante a pandemia, a queda da perda de produtividade que acontecia antes devido ao deslocamento que era necessário, houve também uma melhora no agendamento das consultas e uma queda na taxa de não comparecimento nas consultas pelos pacientes, ou seja, os pacientes desmarcaram menos consultas. Com relação às desvantagens, o que é mais citado é com relação às plataformas de atendimento online. Durante a pandemia, essas plataformas apresentaram instabilidades, tanto de áudio, de vídeo e de conexão. Então, as possíveis melhorias em detrimento dessas desvantagens, dentre as mais citadas estão o uso de plataformas alternativas, como por exemplo o Zoom e o Google Meet, que durante a pandemia foram usadas em larga escala. Uma alternativa à consulta convencional. Mas será que a telepsiquiatria é uma boa alternativa? Bom, de acordo com a análise que fizemos, baseados em artigos de revisão sistemática e de estudos clínicos randomizados, é sim uma boa alternativa. A maioria desses estudos concluíram que a telepsiquiatria apresenta níveis iguais e até mesmo superiores, às vezes, de confiabilidade e de satisfação dos pacientes com relação à consulta convencional, o que validou a alternativa. Considerações finais. Bom, então tornou-se evidente que a telepsiquiatria é uma eficiente alternativa que pode ser utilizada, mas também ficou nítido que é necessário adaptações tanto dos profissionais como dos próprios pacientes e também das plataformas online que apresentam instabilidade. Por fim, vale a pena ressaltar que o intuito desse trabalho não é apenas enaltecer a telepsiquiatria e nem muito menos impor ela. Afinal de contas, o que vai valer mesmo é a opinião de cada médico, de cada paciente, as suas preferências e as suas possibilidades. Então é isso. Essas são as referências. Muito obrigado e até a próxima.
Bom dia a todos. Meu nome é Tamires Pereira de Figueiredo. Sou graduanda do 8º período do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos. O trabalho que vou apresentar tem como tema acolhimento em saúde mental na atenção primária à saúde no contexto da pandemia da Covid-19. E para a realização desse trabalho, contei com a orientação de Lisleide Bezerra Alves. Pronto. Agora nós vamos falar um pouco sobre o trabalho. Vamos lá. A pandemia relacionada à Covid-19 tem se caracterizado como um sério problema de saúde pública, com impacto direto na sociedade, onde se verifica desde perdas econômicas até o crescimento exponencial de diversos transtornos em saúde mental. Esse contexto nos leva a discutir sobre o papel da atenção primária à saúde quanto à assistência em saúde mental, o suporte à comunidade nesse período pandêmico, já que a mesma, a APS, se configura como a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde e o contato preferencial dos cidadãos com esse sistema. Então, o trabalho, no geral, teve como objetivo discutir, abordar o papel da equipe da atenção primária à saúde na assistência em saúde mental no contexto da pandemia. Agora veremos como foi realizado esse trabalho. Então, a pesquisa, apresentada consiste em uma revisão integrativa de literatura, na qual a base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde foi consultada. E foram levantados artigos publicados entre os anos de 2020 e 2021. Para a busca, foram utilizados os seguintes escritores: Covid-19, atenção primária à saúde, pandemia e Brasil. 25 artigos foram encontrados e 8 artigos foram selecionados, com base em alguns critérios de inclusão. Quais foram esses critérios de inclusão? Os artigos estarem em português e inglês, dispostos na íntegra e serem relacionados ao tema. O gráfico ilustrado apresenta dados sobre o aumento do percentual de transtornos mentais e do consumo de fármacos durante a pandemia. Esses dados são do Ministério da Saúde. De acordo com os resultados mostrados, observa-se que diversos transtornos têm se evidenciado nesta pandemia e que a assistência em saúde mental, portanto, se faz necessária. A atenção primária à saúde pode desempenhar um papel fundamental nesse cenário, através de algumas medidas, como a identificação das famílias com risco aumentado para adoecimento mental, a articulação intersetorial para que as demandas dos mais vulneráveis sejam atendidas, orientações sobre como minimizar os fatores geradores de ansiedade, apoio às famílias para possibilitar o processo de luto, além da organização e da coordenação geral do cuidado. E isso é importante para especialmente 80,9% das pessoas que deverão apresentar os sintomas mais leves da doença. E essas pessoas, portanto, deverão permanecer em suas casas para evitar a propagação do vírus, reduzindo assim o número de indivíduos encaminhados desnecessariamente para prontos socorros e hospitais. Vamos lá para o desfecho do trabalho. Então, a APS brasileira tem um papel único, tem uma oportunidade única de se estabelecer como coordenadora do cuidado, além de desenvolver vínculos mais resistentes e duradouros com os usuários. A gente sabe que os impactos da Covid-19 à saúde mental da população terão consequências tardias e irão requerer intensa atividade da APS com um manejo adequado a essas demandas. Então, há uma necessidade de preparação maior dos profissionais da atenção primária à saúde. Então, meu trabalho, aqui estão as referências do trabalho, e muito obrigada.
Meu nome é Brenda Santana e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Acolhimento em Saúde Mental na Pandemia, Perspectivas para a Formação Médica, de coautores professora doutora Milena Doria e professora doutora Raquel Siqueira da Silva. Bom, o projeto de extensão Rede de Apoio ao Bem-Estar através do aplicativo Monitora Covid-19 foi criado em maio de 2020 na Universidade Federal do Sul da Bahia pelo Grupo de Pesquisa Saúde Coletiva, Epistemologias do Sul e Interculturalidades, coordenado pela professora doutora Raquel Siqueira da Silva. Esse foi um projeto composto por professores doutores da UFSB, por estudantes de Psicologia, Medicina, Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades e por psicólogos da rede pública de saúde mental. Esse projeto, ele objetivou desenvolver uma escuta sensível e qualificada aos usuários do aplicativo Monitora Covid-19, com queixas de sofrimento psíquico devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. Já no contexto pedagógico, esse projeto buscou desenvolver competências e habilidades de acolhimento e escuta para os estudantes participantes. Então, o objetivo deste trabalho é discutir as contribuições do projeto Rede de Apoio ao Bem-Estar, através do aplicativo Monitora Covid, para a formação médica. Como método, trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência que apresenta as etapas de implementação da rede de apoio ao bem-estar e suas contribuições para a formação de estudantes de medicina. O aplicativo Monitora Covid, ele objetiva agilizar, qualificar e avaliar os casos confirmados, suspeitos e em isolamento da Covid-19. Então, o paciente ele responde diariamente a perguntas sobre o seu estado de saúde e, se houver algum indício de sinais de alerta, a equipe de retaguarda clínica entra em contato telefônico para dar orientações mais assertivas. E a partir de um questionário desenvolvido pelo grupo de pesquisa, essa equipe de retaguarda clínica pôde identificar as queixas e os sinais de sofrimento psicológico dos usuários e encaminhar para a rede de apoio ao bem-estar. A rede de apoio ao bem-estar se organizou em equipe de aprendizagem ativa que foi composta por estudantes, por um professor universitário e por 1 ou 2 psicólogos para a realização desses atendimentos. Já para capacitar os participantes do projeto, foram realizadas reuniões sobre saúde mental que foram ministradas por especialistas da área e também houve uma supervisão e educação continuada por meio de reuniões quinzenais entre as equipes de aprendizagem ativa que foi coordenado pela professora doutora Milena Doria Almeida, justamente para a discussão dos casos e também da literatura recomendada. Bom, nós dividimos os resultados em 2 grandes eixos, o primeiro referente às relações entre a clínica psicológica e a clínica médica e o segundo sobre as contribuições do projeto para a formação médica. No primeiro eixo, observou-se que foi um grande desafio para os estudantes de medicina, que antes eram acostumados com roteiros bem estruturados da anamnese do exame físico e eles precisaram se adaptar a uma fala inteiramente livre. Mas a supervisão dos professores doutores nos atendimentos, junto com as palestras de capacitação e junto com as reuniões de discussão, contribuíram para o desenvolvimento de habilidades em escuta qualificada por esses estudantes. Já em relação às contribuições do projeto para a formação médica, nós podemos notar que existe uma necessidade de modelos curriculares que considerem o aspecto psicossocial no cuidado em saúde. O Sistema Único de Saúde tem como um dos seus princípios a integralidade da assistência, que justamente ressalta a necessidade de mudança do modelo biomédico para uma abordagem mais humanizada e holística. E as interseções entre a saúde mental e a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 demonstrou aos estudantes participantes do projeto o peso desses aspectos psicossociais na produção de saúde, já que muitos relatos de sintomas físicos trazidos pelos usuários eram resultados de fatores estressores. E isso garantiu o entendimento de que o profissional ele pode atuar como um interlocutor no manejo das angústias dos pacientes. E essas angústias elas podem ser responsáveis por somatizações e também por complicações clínicas. E nós concluímos que esse projeto ele contribuiu significativamente para a capacitação dos estudantes de medicina, na escuta sensível e no acolhimento em saúde mental. E ultrapassar as barreiras da universidade e ingressar na realidade do cuidado em saúde mental foi muito importante para o reconhecimento da dimensão deste saber de saúde mental na prática médica. E obrigada. Meu
Meu nome é Amanda e meu grupo é composto por mim, pela Jaqueline, pela Isabelle e pela nossa orientadora Marília. O tema do nosso trabalho é a respeito da análise da situação de violência contra a população transgênero e o impacto na saúde mental. Nossa introdução inicia com a definição de Reisner a respeito das pessoas transgêneros, que se referem àquelas cujo sexo designado ao nascimento difere de sua expressão ou identidade de gênero atual. Trata-se de uma construção de uma identidade a partir de vários outros aspectos sociais e psicológicos. Embora seja evidente as conquistas e garantias constitucionais obtidas por essa população, o Brasil ainda se mostra como um dos países com forte intolerância contra esse segmento. Grande parte desse grupo minoritário sofre violações de direitos humanos, com histórias de encarceramento policial por conta da identidade de gênero, criminalização e violência. Além disso, enfrentam acesso deficitário ao serviço de saúde. Essas experiências de hostilidades são responsáveis por gerar altas prevalências de transtorno depressivo, ideação suicida e o uso abusivo de drogas na população trans. Atualmente, ainda nota-se escassez de publicação em periódicos nacionais e internacionais sobre as pessoas transgêneros, gerando desconhecimento e certa invisibilidade acadêmica a respeito dessa população. Esse trabalho tem como objetivo analisar a situação de violência contra as pessoas transgêneros e, consequentemente, seu impacto na saúde mental. Esse trabalho foi elaborado de acordo com os itens da lista Prisma. Utilizou-se a abordagem do PICO, sendo que o acrônimo representa Patient, população transgênero, Intervention, violência, Comparison, ausência de violência e Outcome, alterações psicológicas. Foi feita uma busca no mês de fevereiro de 2021 de artigos em inglês, português e espanhol nas bases de dados Cielo, BVS e CAPES. Os descritores utilizados foram violência e população transgêneros, de acordo com os descritores de ciência da saúde, DEX. Foram incluídos nessa revisão sistemática artigos originais sem delimitação temporal que se enquadravam como estudo transversal ou observacional e respondiam ao pico pré-estabelecido. Foram excluídos os artigos que não abordavam sobre a violência em seus resultados e artigos que tinham formato de editorial, comentário ou revisão. Resultados de discussões. De 130 artigos, 8 foram analisados na revisão. Pode-se perceber que a literatura latino-americana é bem escassa sobre esse tema. Nos artigos, a violência verbal, física e simbólica contra a população transgênero foram as mais citadas. Os familiares, vizinhos, profissionais de saúde e policiais foram os agressores mais frequentes contra essa população. Além disso, a maioria da população analisada apresentava escolaridade até o ensino médio completo, eram profissionais de sexos e tinham renda de até 2 salários mínimos. Os principais impactos que foram levantados pelos autores, incluídos na revisão sistemática, foram a negligência da atenção médica, a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, vivência de situações de exclusão e violência em todas as esferas sociais, o que reflete em uma piora do bem-estar psicológico. Com esse trabalho, pode-se concluir que a população LGBT é vítima de diversos tipos de violência na sociedade. Diante dos dados e fatos analisados, nota-se a necessidade de ampliação das redes de atenção à saúde para essa população, concebendo o cuidado integral com base em suas necessidades e demanda, bem como valorizar a diversidade sexual, visando desconstruir normas estigmatizantes. Mostra-se relevante a importância de compreender as práticas discursivas informais e cotidianas para uma melhor abordagem dessa problemática em instituições educativas e outros espaços sociais. Aqui está a nossa referência e muito obrigada pela atenção.
Olá, eu sou Walter Oliveira, acadêmico de Medicina pela Universidade Federal do Ceará, e hoje o tema que eu vou abordar é a análise e comparação das recomendações para o tratamento do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. O TDAH é uma doença neuropsiquiátrica que é caracterizada pelo surgimento de distúrbios comportamentais na infância, mas que podem perdurar até a vida adulta. Esse quadro ele vai trazer para a criança problemas nas esferas emocionais e sociais e acabar resultando em dificuldade de aprendizagem e de relacionamento. Já existem na literatura diversos tratamentos não farmacológicos, como a terapia cognitivo-comportamental, treinamento de habilidades sociais e a intervenção familiar, a família que ela aparece como um importante componente no tratamento do paciente, e também tratamentos farmacológicos, como medicamentos estimulantes, no qual o metilfenidato aparece como o principal fármaco. O objetivo desse trabalho, então, é descrever e comparar as novas recomendações para o tratamento do TDAH, baseado principalmente em duas diretrizes, da Academia Americana de Pediatria, diretriz de 2019, e do Instituto Nacional de Excelência em Saúdes e Cuidados, o NICE, que é um instituto britânico que lançou essa diretriz em 2018. Foi realizado, para embasar essas diretrizes, uma revisão sistemática utilizando as bases de dados PubMed, Cielo e Lattes, na qual foram extraídos artigos que utilizassem essas diretrizes na prática, para assim descrever melhor a sua aplicação. Foram utilizados descritores TDAH e tratamento. A partir disso, foram selecionados os artigos que utilizavam essa diretriz. Essas duas diretrizes, tanto a americana de pediatria de 2019 quanto a britânica de 2018. Os resultados encontrados em relação à diretriz americana, ela recomenda que em pacientes menores de 5 anos, os pré-escolares, seja utilizado preferencialmente como terapia de primeira linha a terapia comportamental associada àqueles outros métodos não farmacológicos que eu já citei, e nos pacientes refratários pode ser utilizado o metilfenidato, que foi a única droga que foi testada nessa faixa etária, que então poderia ser utilizado nesse grupo. Já naqueles pacientes de 6 a 18 anos, como terapia inicial, já poderia ser introduzida uma medicação estimulante, dentre elas o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que são os dois principais fármacos estimulantes. E nos casos refratários, eu poderia associar medicamentos não estimulantes, como a guanfacina e a clonidina de liberação prolongada. Já a diretriz britânica da NICE, 2018, ela recomenda que em pacientes menores de 5 anos seja utilizada exclusivamente a terapia comportamental. Já naqueles maiores de 5 anos, deve ser utilizada inicialmente a terapia comportamental e as medicações seriam reservadas somente para os casos refratários. Dessa forma, a NICE ela aparece como uma diretriz mais rígida em relação à prescrição de medicamentos para esses pacientes. Então, para concluir, a terapia não farmacológica ela apresenta evidências fortes de eficácia no tratamento da TDAH e deve ser sempre utilizada na estratégia de tratamento desse paciente, ou seja, nunca utilizar a medicação isolada, sempre associar com terapia não farmacológica, em razão da sua grande importância. A terapia medicamentosa ela deve ser evitada em pacientes menores de 5 e 6 anos, porque existem poucos estudos que comprovam a eficácia e a segurança nesse grupo. Já nos pacientes de maior idade, já existe uma eficácia bem estabelecida e pode ser utilizado com segurança, com devido acompanhamento médico, com as suas indicações. Essas foram as referências utilizadas, as principais, e obrigado. Olá, pessoal. Eu sou Gabriele Braga e fiz o trabalho aromaterapia no controle da ansiedade e do estresse, juntamente com as minhas amigas Franciane Mar, Jéssica Angelina, Júlia Maria, Marcela Carolina e a nossa professora, doutora Eliane de Sá. A ansiedade, ela é um sentimento de medo desagradável e vago que acontece decorrente a uma antecipação de perigo de algo desconhecido. O estresse, ele é uma reação natural do nosso organismo que acontece quando a pessoa passa por uma situação de perigo ou uma situação de ameaça. Nos dois casos, tanto na ansiedade quanto no estresse, pode acontecer alterações emocionais quanto alterações físicas no indivíduo.
A aromaterapia, ela é uma prática terapêutica que usa os óleos essenciais com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar da pessoa. No Brasil, ela é considerada uma prática alternativa e complementar de saúde, PACS. Nós fizemos uma revisão literária de artigos publicados tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa nas bases de dados Medline e Cielo. Nos últimos 10 anos, além de dados que nós coletamos da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Nossos descritores usados foi o estresse, a ansiedade e a aromaterapia. Então, os óleos essenciais, eles podem possuir propriedades antioxidantes, anti-inflamatória, antimicrobiana e ou analgésica. Eles são produzidos a partir de plantas, que são extraídas por destilação a vapor ou por prensa fria mecânica. Existem 4 formas de administração. A administração por absorção cutânea, que é por banho cosméticos, a inalação, que é pelo difusor, a absorção oral, que é ele diluído, e a absorção interna, que é por supositórios e duchas vaginais. Eles ativam o sistema gastrointestinal, tegumentar e respiratório, depende da via que é usada. A inalação é a via mais comum usada no mundo. Como acontece? Os receptores olfativos, eles ativam a proteína G específica, que vai estimular a formação de AMP cíclico. Vai acontecer a abertura dos canais de sódio, que vai permitir o seu influxo. Assim, o potencial de ação gerado vai enviar estímulos para as diversas áreas cerebrais, incluindo o sistema límbico, o qual poderá liberar substâncias, são os neurotransmissores, incluindo a encefalina, a noradrenalina e a serotonina, os quais vão participar da redução do estresse e da ansiedade. Vale ressaltar que há uma toxicidade na utilização desses óleos. Eles podem causar reações alérgicas, queimaduras na pele, irritações oculares e dores abdominais. Então, nós concluímos com o nosso trabalho que os óleos essenciais e a aromaterapia é, sim, eficiente como uma forma complementar da terapêutica convencional, mas precisa de uma ampliação de estudos para definir os efeitos dos diferentes óleos existentes e definir também os parâmetros de uso de maneira mais clara e concisa. Essas foram algumas de nossas referências. Obrigada. Eu sou o Eduardo, vou falar com vocês hoje sobre o tema de assistência aos pacientes usuários de álcool e outras drogas no SUS, entendendo a rede de atenção psicossocial RAPS. Bom, a rede de atenção psicossocial ela foi criada em 2011 a partir de uma portaria e ela visava atender pessoas com necessidades psicossociais, transtornos de saúde mental, abuso de substâncias como álcool e crack. Ela é formada por equipamentos que já existem, né, no SUS, como a UBS, o NASF, consultórios de rua, CAPS, ambulatórios especializados e hospitais psiquiátricos. E ela vem na esteira da reforma psiquiátrica brasileira, que visava justamente a criação de equipamentos para a substituição dos hospitais psiquiátricos que, enfim, existiam na época. Bom, sobre os transtornos por uso de substância, o DSM-5 ele traz que, no caso especificamente desse transtorno, eles são agrupamentos de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, indicando o uso contínuo pelo indivíduo, apesar de problemas significativos relacionados à substância. Bom, a gente sabe que esse uso de substâncias como álcool e outras drogas geram alterações nos circuitos cerebrais que vão ser responsáveis, então, pelas recaídas e pela fissura, que são extremamente comuns, né, nesses casos em que as pessoas estão com esse tipo de transtorno. Essa fissura e as recaídas ela acabam gerando uma dificuldade de inserção no SUS, muito relacionado também ao estigma que existe sobre esse paciente, né, que é o paciente que tem o abuso de substâncias, e também pelo julgamento moral, até mesmo dos próprios profissionais de saúde que estão envolvidos ali no atendimento a ele. Bom, na metodologia a gente utilizou periódicos da CAPES, com os termos alcoolismo, atenção psicossocial, SUS, serviço de saúde mental e reforma psiquiátrica. Além disso, usamos também as plataformas Lilacs e Cielo, com os termos rede de atenção psicossocial e saúde mental, visando sempre artigos publicados nos últimos 15 anos.
Além disso, também foram utilizados documentos do Ministério da Saúde, como a portaria de criação da RAPS e outras resoluções, portarias que mudaram a política nacional de saúde mental. E aí, a partir dos artigos que a gente encontrou, os resultados, né, que a gente conseguiu obter, foram de que há uma falta de integração muito grande entre os dispositivos da RAPS, né? Então, aqueles dispositivos que eu citei anteriormente, eles têm muita dificuldade de se integrar, né, no tratamento ao paciente. Há uma supervalorização do serviço especializado, então isso também foi algo que a gente encontrou ao longo da pesquisa. E existe um preconceito muito forte sofrido, né, pelo paciente ao ir do CAPS para a UBS. Então, quando ele vai fazer essa transição do CAPS para a UBS, ele acaba sofrendo muito preconceito, justamente por esse estigma que se tem sobre o paciente que tem o abuso de álcool e drogas, é algo que ele acaba sofrendo mesmo. Há, então, uma desqualificação profissional para atender esse paciente, né, porque o paciente acaba sendo tratado de um jeito que desestimula a adesão ao tratamento, e também há uma falta de continuidade do tratamento, tanto por parte desse profissional que acaba não tendo tanto interesse nesse tipo de paciente, quanto também pelo próprio paciente que não vê uma solução para ele. Então, esse usuário de drogas ele vai sofrer bastante, como eu já falei, né, com preconceito, com estigma e com esses rótulos. Isso vai desestimular ele a procurar uma ajuda especializada e também a aderir à terapia. Sobre a estrutura da RAPS também a gente viu que existem diferenças muito grandes entre cada equipamento, né? Então, por exemplo, o CAPS 1 ele funciona de 7 às 17, com uma equipe reduzida, enquanto que o CAPS 3, por exemplo, já funciona 24 horas por dia, com uma equipe completa de médicos, enfim, com todos os profissionais possíveis. Então, há muita diferença também entre os equipamentos dentro da RAPS. E, por fim, a gente entendeu que há uma quantidade muito restrita de estudos sobre esse tema, e a maior parte dos estudos que existem são qualitativos, então faltariam estudos mais profundos, mais quantitativos, para poder entender melhor essa situação, principalmente em relação ao paciente que faz uso de álcool e drogas. As conclusões são semelhantes aos resultados que a gente encontrou, de que o paciente, o usuário de álcool e drogas, ele acaba enfrentando muitas dificuldades, né, tanto de inserção na sociedade, quanto também no tratamento, e há uma falsa premissa de que ele está naquela situação por vontade própria e não por um estado patológico. Então, quando a gente consegue convencer tanto o paciente quanto os profissionais de que não é uma questão de vontade, mas sim uma patologia, tende a haver uma abordagem melhor e também uma melhor adesão ao tratamento por parte do paciente. A RAPS ele possui serviços especializados que podem oferecer tratamento de acordo com o nível de complexidade do caso, então ela, de fato, foi bem pensada e foi bem estruturada. Entretanto, como a gente já comentou anteriormente, falta integração entre esses aparelhos, o que acaba não tornando tão eficiente o uso em si da RAPS, né? Então, seria algo importante de ser visto e ser analisado para que os pacientes possam ser melhor tratados nesse processo. E, por fim, novamente, há poucos estudos que avaliem a efetividade dos serviços da RAPS para usuários de álcool e drogas especificamente. E aí, nossas referências, que a gente utilizou na composição do resumo expandido. E é isso, muito obrigado. Gonçalves, eu sou enfermeira, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia e venho apresentar o trabalho intitulado Atuação e Estratégia de Saúde da Família no Enfrentamento à Violência Intrafamiliar. A estratégia da saúde da família é uma estratégia que faz parte das equipes de atenção básica, onde elas são vistas com uma possibilidade de ampliação das intervenções e perspectiva de promoção à saúde, prevenção de doenças, ações no enfrentamento às dificuldades das necessidades sociais e de saúde do seu território. O trabalho foi realizado da seguinte forma. Ele é um projeto que foi enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia e a partir daí, a partir da liberação pelo Comitê de Ética e Pesquisa, nós começamos a pesquisa. Ela é uma pesquisa qualitativa, onde foi realizada entrevistas com enfermeiros lotados em unidade de saúde da família do município de Jiquié, Bahia. Nós escolhemos como critério de inclusão as unidades que funcionam com equipes duplas para facilidade de acesso. Então, a gente teve 3 unidades de saúde da família participantes do estudo com 14 equipes, porque eram em equipes duplas. Após as entrevistas serem realizadas, foram transcritas. Na sequência, foram analisadas e agrupadas em categorias, subcategorias. Diante disso, como resultado de discussões pelas falas dos entrevistados, foi detectado que alguns entrevistados
quando perguntados com relação às ações que são realizadas pela estratégia com base na violência intrafamiliar, alguns entrevistados responderam que fazemos atividades educativas com o meio de conscientizar as famílias sobre o uso de drogas e suas consequências. Outros entrevistados responderam que desenvolvemos palestras nas escolas sobre drogas e violência contra as mulheres. Porque dessa forma foi percebido que os profissionais eles citaram como enfrentamento da violência a questão das atividades educativas, até para a criação de vínculo, porque para ser detectado e para entrar na realidade dessa família que sofre a violência intrafamiliar, é necessário que tenha sido criado um vínculo de confiança, um vínculo de carinho, de acolhimento. Então, é preciso entrar na necessidade social dessas famílias, que uma vez detectadas como álcool, drogas, uso de entorpecentes, poderia, assim, ter acesso às questões relacionadas à violência intrafamiliar, tanto como meio de conhecer, como meio de prevenir futuras violências que possam vir a ocorrer. Como conclusão, nós concluímos que as unidades de saúde da família, ela tenta ampliar o conceito de saúde. Ela atua no sentido de formar vínculos, redes de apoio junto ao serviço de saúde, a equipe multiprofissional, os próprios setores envolvidos, que podem estar apoiando as unidades de saúde, os profissionais, a fazer abordagem, a acolher, a participar e a conhecer o que está acontecendo junto às famílias. Assim também como promover uma relação dos profissionais mais próximos das pessoas, famílias e comunidades atuantes na violência intrafamiliar. Algumas referências que nós utilizamos no trabalho. Obrigada. Olá, nosso trabalho é intitulado Avaliação da Qualidade de Vida em Cuidadores de Saúde em âmbito nacional, revisão sistemática da literatura. Meu nome é Ludmila Silva Castanheira e junto da aluna Ana Liz Alves Guimarães, ambas alunas de Medicina da Faculdade Atenas de Sete Lagoas, orientadas pela professora Aline Moreira Gonçalves. É notório que o envelhecimento populacional é um fenômeno global e uma realidade, e cada vez mais esse idoso precisa de um cuidador, que é uma pessoa responsável por auxiliar e ajudá-lo em todas as suas atividades de vida diária. Infelizmente, existe uma hipótese de que a qualidade de vida desses cuidadores em saúde está ficando cada dia mais comprometida. Dessa forma, então, esse artigo tem como objetivo investigar a qualidade de vida dos cuidadores em saúde em âmbito nacional. Nossa questão norteadora foi: como que está a qualidade de vida desses cuidadores no Brasil? Os critérios de inclusão foram pesquisas contendo descritores como qualidade de vida, cuidadores e saúde mental, com recorte temporal dos últimos 5 anos, escritos então em língua portuguesa, e estudos de ensaio clínico randomizado e meta-análise, conforme a diretriz metodológica PRISMA. Inicialmente foram encontrados 97 manuscritos e, após critério de filtros, restou um total de 40 relatos para leitura de título e resumo. Após essa leitura, ficaram somente 28 para a leitura crítica e qualitativa. Completa, então. Permaneceram, então, 28 artigos. Dentre os artigos, 75% apresentam, então, amostras com menos de 100 cuidadores, sendo que teve uma variação de artigos com 3 cuidadores sendo avaliados até 1.242. Em 100% das publicações, os cuidados são realizados por mulheres, sendo a maior parte familiares, em sua maior parte ainda esposas e que coabitam junto ao paciente. A média de idade houve uma variação de 18 anos até 79 anos, sendo a média de idade próxima a 50 anos. A maioria tinha baixo nível de escolaridade, sendo 30%
tinham somente o ensino fundamental completo e menos de 1% da amostra tinha ensino superior completo. Prevalece com relação ao vínculo empregatício a informalidade, ou seja, a maior parte dos nossos cuidadores em saúde no Brasil não apresentam carteira de trabalho assinada, ou seja, não têm os direitos trabalhistas dentro da legislação brasileira. Verificou-se, então, que 50% dos artigos analisados, os cuidadores tiveram diminuição da qualidade de vida, além de uma sobrecarga de trabalho. Sendo que destes, a maior parte dos que são ali informais relataram, então, estar muito insatisfeitos com a sua saúde. A maior parte deles relatam ainda que não sabem o que vão fazer depois se esse paciente falecer ou se tiver uma melhora da qualidade de vida desse paciente, pois eles não fazem outra coisa a não ser cuidar. Eles não têm estudo, eles não têm perspectiva de vida a mais. Apresentam ainda fatores de risco para a doença cardiovascular, como hipertensão, aumento da circunferência abdominal e também sobrepeso, isso em 85% da amostra. Além disso, eles apresentam problemas com alcoolismo, como uma tentativa de sair daquela realidade tão estressante. Dessa forma, é possível constatar que há uma diminuição da qualidade de vida, seguido por um aumento de sobrecarga nos cuidadores de saúde no Brasil. Quanto ao perfil, são mulheres com baixa escolaridade e com vínculo informal. Outro ponto que se destaca é a quantidade amostral dos estudos. Por isso, se faz necessário mais estudos para que tenham, então, menores vieses amostrais e para que a gente consiga ter uma realidade mais fidedigna da qualidade de vida desses cuidadores. Dessa forma, os estudos, então, corroboraram com a nossa hipótese inicial que a qualidade de vida dos cuidadores está comprometida, embora sejam necessários mais estudos acerca do tema. Essas foram nossas principais referências e muito obrigada. Meu nome é Isadora e eu vou estar apresentando o nosso trabalho, a avaliação das funções executivas em pacientes com transtorno misto, ansioso e depressivo. A função dos lobos frontais é chamada de função executiva por ser mais metacognitiva do que cognitiva, abrangendo as habilidades mentais específicas. O transtorno misto ansioso e depressivo é o estado em que o sujeito apresenta sintomas ansiosos e depressivos, assim ele acaba apresentando prejuízo cognitivo, déficit do controle inibitório e hipoprosexia. As funções executivas são um conjunto de habilidades que possibilitam o indivíduo direcionar comportamentos a objetivos, realizando ações voluntárias, compreendem fenômenos de flexibilidade cognitiva e de tomada de decisões, desempenhando o papel de organizar, planejar, julgar, decidir informações e tarefas para analisar e modular pequenos erros e também capacidade de corrigir e rever as tarefas e atividades. Os protocolos dos testes foram elaborados com o software PsychoPy e esta pesquisa ela foi analítica, experimental e transversal. Os participantes foram pacientes de um ambulatório de ansiedade do hospital terciário com diagnóstico de transtorno misto N igual a 7, acompanhantes de outros pacientes e acompanhantes ou outros pacientes não psiquiátricos como controle, um N igual a 14. A memória operacional ela foi avaliada por meio do teste Beck, uma apresentação de letras maiúsculas em sequência aleatória, onde o participante deveria manter uma sequência de 2 letras na memória de curta duração, ou seja, o voluntário ele foi instruído a comparar a letra presente com as anteriores. Se a penúltima letra fosse igual à atual, deveria pressionar o botão Ctrl direito, e se fosse diferente, o botão Ctrl esquerdo. O teste de Stroop foi utilizado para medir a competência de controle inibitório. Foram apresentadas palavras nas condições congruentes, escritas na mesma cor que nomeiam, e incongruentes, com cor diferente. Os voluntários deveriam pressionar o botão Ctrl direito se a resposta fosse congruente e Ctrl esquerdo se fosse incongruente. A análise de variâncias para medidas repetitivas, a ANOVA, foram utilizadas para comparar os tempos de reação média e a porcentagem média de erro nos testes, tendo grupo, controle ou misto e blocos de tentativas como fatores do teste Beck e grupo, blocos e condição, com grande incongruente, fatores no teste de Stroop. Então, o nosso P associado ao nível de significância do teste de hipóteses, ele envolve a probabilidade desses grupos serem iguais. Se essa probabilidade for menor que 5, assumo que são diferentes. Como existem testes para comparar os resultados, os tempos de reação e as porcentagens de erros, estamos testando se existem chances desses grupos serem iguais com relação a esses resultados P.
cada um dos testes. Então, se tiver menos de 5% de chance de elas serem iguais, eu admito que são diferentes. A nova para os tempos de reação no teste Beck mostrou ausência de diferenças significantes para os tempos de reação, P 0,673, porém com um efeito próximo de significante para a interação entre bloco e grupo, um P 0,088, conforme o primeiro gráfico do Beck, indicando que os participantes do grupo transtorno misto podem ter demorado mais para melhorar os tempos de reação. E a nova para a porcentagem de erros no mesmo teste mostrou diferença significante entre os grupos, P 0,033, com pior desempenho para o grupo transtorno misto, sem efeitos de interação e sem diferença significante para bloco, P 0,144, sugerindo que participantes melhoraram os tempos de reação ao custo de manter a taxa de erro ao longo dos blocos. E a nova para os tempos de reação no teste de Stroop mostrou diferença próxima e significante entre os grupos, um P 0,079, que sugere que o desempenho para o grupo transtorno misto pode ser pior, uma vez que mesmo não tendo chegado no nível de significância para um teste piloto com poucos participantes transtorno misto ainda, provavelmente se tivessem mais pessoas para ter menos variação dos dados, o resultado seria diferente e chegaria no nível de significância de 5%. Temos diferença significante para a condição e bloco, indicando que os participantes aprenderam a tarefa, melhoraram ao longo dos blocos dos testes e tiveram benefício dos nomes de cores pintadas em cor congruente. Há ainda efeito de interação entre bloco e grupo, P 0,002, indicado pela barra preta na figura 2, indica um prejuízo para o transtorno misto no controle inibitório, sem diferença entre grupo para erros. Então, os resultados sugerem que esses grupos são diferentes e que para alguns dados, por exemplo, primeiros blocos do teste de Stroop são realmente diferentes. Grupos de transtorno misto têm sim alterações cognitivas das funções executivas, só que ainda não obtemos significância em todos os significados, por isso precisamos continuar testando. Os dados apresentados ainda são preliminares e já apontam para diferenças importantes no desempenho de funções executivas em pacientes com transtorno misto, considerando o papel das funções executivas na tomada de decisões, especialmente o controle inibitório. Esses achados podem representar impacto marcante no prognóstico e na terapêutica de pacientes com transtorno misto. Aqui nossas referências e é isso. Benefícios da prática de atividade física para crianças com transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma categoria dos distúrbios do desenvolvimento neurobiológico, geralmente diagnosticado na infância, e se caracteriza principalmente por déficits na comunicação, na interação social e restrições de comportamento e atividade. Essas crianças geralmente apresentam baixos níveis de atividade física, vida sedentária e menor tolerância ao exercício. Isso influi de forma negativa sobre o desenvolvimento das habilidades motoras e das funções cognitivas, e piora os fatores de risco cardiometabólicos e o bem-estar psicossocial. Logo, a atividade física é de suma importância para o aprimoramento das habilidades motoras e para a socialização das crianças. Além disso, o exercício físico promove efeitos positivos sobre o sono, aumentando o tempo total, diminuindo o tempo de latência e promovendo o sono de ondas lentas. Isso é particularmente positivo nas crianças autistas, que geralmente apresentam distúrbios do sono. O objetivo geral dessa revisão foi determinar os benefícios da atividade física nas crianças com transtorno do espectro autista. Foi conduzida uma revisão integrativa da literatura por meio das bases de dados PMC, Google Acadêmico e o Wiley, empregando a associação entre descritores em ciências da saúde, atividade física e transtorno do espectro autista, e seus respectivos sinônimos em português e em inglês. Foram selecionados 7 artigos originais, entre ensaios clínicos, ensaios randomizados, protocolos de estudo e estudos pilotos, publicados em periódicos internacionais e nacionais, e também uma revisão sistemática e uma meta-análise. Foram incluídos artigos pertinentes ao tema, de revisão ou originais, publicados entre os anos de 2016 e 2021, e excluídos os artigos com ano de publicação anterior a 2016. Sobre os resultados, os estudos revisados permitiram concluir que a atividade física,
Melhorou o desempenho dos participantes no teste de desenvolvimento motor amplo após 14 semanas de intervenção. Melhorou as pontuações gerais na avaliação de parâmetros socioemocionais como comunicação, empatia e engajamento, e reduziu estereótipos problemáticos, como a externalização da raiva e a introspecção. Melhorou também a qualidade de sono, reduzindo o tempo de latência de início do sono. Conclui-se, portanto, que a prática de atividade física, principalmente por meio de programas estruturados, configura-se como uma importante ferramenta para a melhora do desenvolvimento motor e socioemocional, da qualidade de vida e dos comportamentos estereotípicos das crianças com transtorno do espectro autista. Além de reduzir os distúrbios comportamentais e do sono. Percebe-se, portanto, a importância de se estabelecer metodologias mais efetivas para a inclusão das crianças autistas nas atividades físicas escolares e extraescolares. Essas foram as referências utilizadas na construção do trabalho. Olá, eu sou a Nayeli, sou psicóloga e mestranda em Educação pela Unicentro, na cidade de Guarapuava, no Paraná. E eu vim apresentar minha pesquisa intitulada A Psicologia Hospitalar e Sua Contribuição para a Política Nacional de Humanização. Bom, nós sabemos que a busca por humanização ela ocorre desde a estruturação do SUS. No entanto, desde os últimos 20 anos aí que vem ganhando maior força. Então, em 2001, foi criado o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, visando então trazer maior qualidade no atendimento hospitalar, diante de todas as reclamações e queixas que tinha. Em 2003, esse programa ele se amplia para outros setores da saúde, não só hospital, e evolui para a Política Nacional de Humanização, que é conhecido como Humaniza SUS. Então, o Humaniza SUS ele traz a questão do atendimento mais acolhedor, mais humano e que valorize a subjetividade. Então, esse é um dos princípios da Política Nacional de Humanização. E, em meio a este processo, foi se inserindo mais a psicologia dentro dos hospitais. Então, a psicologia ela já traz por si só a questão da valorização da subjetividade e já vem discutindo desde a década de 50, quando ela foi inserida no ambiente hospitalar, antes mesmo de se tornar profissão, já se discutia sobre a questão da humanização, do atendimento dentro do hospital. Então, é uma pesquisa bibliográfica de revisão de literatura, revisão integrativa, com base nos livros já publicados, artigos já publicados. Então, a gente fez uma análise da contribuição do psicólogo hospitalar para a Política Nacional de Humanização. A pesquisa mostrou, então, nos resultados, e a gente já vai discutir, o que é um atendimento humanizado em saúde? É um atendimento que considera além dos aspectos biológicos, além da doença, então, que vê este indivíduo como um ser integral. E a psicologia hospitalar ela já discute isso há muito tempo, ela já traz a questão da valorização da pessoa de forma integral, traz a questão da escuta, de olhar para os aspectos psicológicos, sociais. Então, sim, a pesquisa mostrou que o psicólogo hospitalar ele atua como um agente de humanização nos hospitais, porque a sua conduta ela vai de encontro com os princípios da Política Nacional de Humanização. E traz ainda a questão de repensar a formação dos profissionais de saúde, especialmente porque muitos outros profissionais que não são psicólogo, eles têm uma visão muito voltada para a doença, para a cura, para o tratamento, e às vezes acabam deixando de lado as outras questões, e deixando de ver essa pessoa como um ser integral. Então, concluindo, a psicologia hospitalar vai de encontro com a Política Nacional de Humanização, contribui para efetivar essa política, porque a prática do psicólogo hospitalar é voltada para a escuta, para o acolhimento, para a valorização da subjetividade
É de extrema importância esse profissional dentro dos hospitais, né, para atender o paciente e também a família, né, que sofre com esse processo de adoecimento, para minimizar o sofrimento realmente, né, que gera a doença ali. E também ele é importante como um agente que atua com a equipe também, né? Tanto para apoio psicológico para a equipe, quanto para conscientização, né, na forma de ver esse paciente. Então, percebe-se também a necessidade dos cursos profissionalizantes, né, e de ensino superior na área de saúde, trabalharem mais essa conscientização, essa sensibilização para os aspectos emocionais, né, sobretudo durante a hospitalização, né, quando aquele indivíduo está muito vulnerável. Aqui as referências utilizadas, então, foi voltada realmente para a humanização e para a psicologia hospitalar, né? E é isso, agradeço e até mais.